Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de especialização em ensino de filosofia. Agora já estamos em nossa quarta unidade da disciplina de ensino de filosofia, que busca uma reflexão acerca de uma outra proposta pedagógica. Ao longo da nossa disciplina tivemos uma preocupação em fazer uma emergência da filosofia enquanto disciplina escolar. Depois, nós nos ativemos a observar a urgência da apreensão conceitual para o nosso público. Na sequência, tivemos uma preocupação com problematizações que a filosofia propriamente tem a contribuir com a vida humana e com a instituição escolar. Minha gente, agora nessa nossa quarta e última unidade, emergirá uma preocupação justamente com algo que não foge ou não deve fugir do nosso trabalho de docente de filosofia, a saber, a importância do clássico. Antes disso, todos nós sabemos que clássico, em termos de autor, texto, música ou qualquer outra grande produção cultural humana, é aquilo que foi consagrado enquanto valor permanente. E, por falar em filosofia, neste nosso modelo de razão ocidental, que também é contestado por uma outra forma de filosofia que não vem ao caso agora, mas fato, em nossa herança greco-romana, o clássico é muito atualizado. Vamos observar, em termos de problemas filosóficos contemporâneos, quanta ligação, ou agradando o nosso alunato, quantos links nós podemos fazer entre os conhecimentos contemporâneos que estão ainda em gestação, como, por exemplo, entender o que é o ser humano na pós-modernidade. Uma época que, segundo Zygmunt Bauman, segundo Boaventura de Sousa Santos e outros estudiosos, nem eles ao menos conseguem definir o que seja. Já que estamos em profundas transformações, seja via tecnologia, seja instabilidade sociopolítica, seja emergência de democracia, o que importa neste momento ao professor de filosofia? Reconhecer a urgência e emergência do clássico. No nosso caso, algumas graduações tiveram a oportunidade de empreender um trabalho muito interessante, aquelas que dentro da disciplina de metodologia de ensino de filosofia ou didática de filosofia, conforme a instituição a qual você cursou, exploraram o método hermenêutico. Eu quero oferecer inclusive a vocês um texto complementar que está veiculado à plataforma Moodle, o qual os colegas podem ler com calma em casa, que justamente trata desta concatenação entre o texto clássico e as emergências contemporâneas. Recordemos que em várias épocas de crise, se nós fôssemos pegar, por exemplo, alguma crise política, religiosa, da própria cultura, como esta que o Ocidente vem passando atualmente, sempre um texto clássico lança a luz, dá um sinal, dá uma indicação de como devo proceder. Aqui nós poderíamos veicular diversos autores, como algumas passagens da própria República de Platão. Além disso, problemas que envolvem a natureza do conhecimento, passagens belíssimas da metafísica de Aristóteles. Na modernidade, temos contribuições relevantes de Descartes, John Locke, Hume, Kant, enfim, Hegel. Mas o que interessa perceber agora, minha gente, é que a nossa unidade, filosofia e conceito de clássico, quer despertar tanto no professor quanto no aluno de filosofia a necessidade de dialogar com uma ou outra tradição. Recentemente nós temos produções belíssimas, de alguns até professores brasileiros, que veiculam, por exemplo, uma filosofia com base de Platão, ligando a alguma coisinha de Buda. Nós temos alguém que efetua certos comparativos à medida do tempo hábil que o professor tem, utilizando passagens de textos de Aristóteles e Confúcio. Bom, há uma série de outras orientações quando nós falamos em comparar autores, o que não vem ao caso agora. Fato, isto está crescendo, é uma proposta de filosofia intercultural agradável, muito importante, que me faz enxergar o que eu estou fazendo ou não dentro da minha cultura, dentro da minha situação circunstancial. Mas sabemos que, por outro lado, a filosofia também é universal. Dentro desse universalismo, o que somos convidados a fazer? Observando os principais contributos da nossa cultura ocidental, de uma tradição filosófica em particular, o que nós, enquanto professores de filosofia, podemos atualizar deste clássico ao nosso alunato? Na sequência, como que o texto clássico, esta que eu irei enunciar agora é uma das maiores perguntas do método hermenêutico, como que o texto clássico não irá virar letra morta?
Sabemos que há livros belíssimos que envolvem razão, religião, método experimental, que, mesmo estando considerados hoje enquanto clássicos, jamais perderão uma referência elevada e um contributo à humanidade. Então imagine uma situação típica, muito comum na nossa educação básica. Os alunos chegam, professor de filosofia, nós iremos estudar sempre aqueles homens e mulheres que já morreram. O que tem de mais importante na filosofia hoje? É claro que esta última pergunta é muito delicada e complexa para qualquer professor tentar responder sozinho, mas facilitando um pouco o nosso diálogo, minha gente. Em nossa unidade 4, importa perceber que aquilo que é clássico foi inserido em um cânone ou em um rol de conteúdos permanentes, urgentes e necessários à formação de todo e qualquer indivíduo. Isso irá favorecer não só o raciocínio lógico-matemático, o pensamento crítico, a leitura e interpretação contextualizada de textos e demais produções da nossa cultura. Mas o que interessa perceber é o seguinte: em termos de filosofia, é impossível oferecer um ensino que se volte a um autor, sistema, problema, conceito, divergência teórica ou até uma complementação teórica, sem nós nos atermos aos clássicos. Fica um convite para que eu e você pensemos em minha sala de aula, para os alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio, ou o caso dos professores que lecionam na educação profissionalizante, do 1º ao 4º ano do curso técnico X ou Y. Quais os textos ou mínimas passagens que sejam de filosofia clássica, pode imaginar então aí vindo a filosofia moderna até a morte de Hegel, para facilitar um pouco o seu trabalho, sua leitura, quais esses grandes textos, quando envolvem teoria do conhecimento, estética, ética, política, alguma coisinha de mito e filosofia, quais deles eu tenho uma certa obrigação em trabalhar e mostrar ao meu alunato que são muito relevantes. Mostrar ao público que tratam de grandes inquietações e problemas humanos, aos quais nem eu, nem qualquer outra pessoa deve se furtar. Muito bem, pessoal, chegamos então ao final de nossa disciplina. Eu espero ter oferecido minimamente alguma coisa que venha auxiliar sua caminhada de professor ou de futuro professor. Quero dizer que via plataforma Moodle nós estamos em contato constante, pelo menos 4 ou 5 vezes por semana eu me dedico a uma leitura calma daquilo que vocês postam nos fóruns e procuro respondê-los. Além disso, também há aquele contato via e-mail que vocês têm lá no sistema Moodle. A tutora de referência, Carla, e eu sempre estamos conversando, e eu preciso fazer rapidamente 2 lembretes a vocês. Agora, indo então, minha gente, ao final de nossa disciplina, nós tivemos a participação em fóruns e eu peço que todos vocês verifiquem como foi sua participação, se alguém não deixou algum fórum sem interagir. Além disso, nós teremos logo mais uma avaliação final. Peço atenção ao horário, participação e critérios estampados nesta avaliação. Como vocês já estão acostumados via Moodle, eu acabo sempre deixando detalhadamente aquilo que a disciplina nos convida a fazer, buscando junto com a formação, ou seja, uma especialização lato sensu, que a autoformação seja refletida também. Aquilo que dentro do curso à distância é um dos maiores desafios, mas por um outro lado também uma das maiores conquistas do indivíduo, que é poder fazer uma autorreflexão de como ele está estudando. E para nós na filosofia eu tenho certeza que esse exercício, antes de tudo, é um ato prazeroso. Manifesto, em nome do professor Augusto, nosso coordenador, os agradecimentos por ter podido participar desta avaliação com vocês, me coloco à disposição para todo e qualquer esclarecimento e desde já desejo uma ótima continuidade em nossa especialização. Muito obrigado e bons estudos!